O processo de resolução dos problemas e da transformação de uma pessoa hoje para o crescimento, para o ganho, ele é um fato real e pode acontecer inclusive a curto prazo. Por que isto pode acontecer? Antes do vídeo, quem não tiver inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado e deixe o vosso like se gostarem do conteúdo. Então, por que isto é possível? Existe uma descoberta científica que data já há mais de 4 décadas, que mostra como se dá a informação oculta, subjetiva ou inconsciente entre os seres vivos, e especialmente entre os seres humanos. Como é que se processa essa informação? Então, o problema que nós temos e que ele vem acontecer no externo, nas relações, ele tem um núcleo interno específico, um núcleo de energia organizada, um núcleo de patologia. E este núcleo interno, no nosso universo energético, ele tanto aciona a nossa consciência, ele informa a nossa consciência a fazer operações anômalas ou erradas, como ele informa o mundo externo das nossas relações a serem alteradas. Então veja, o processo da informação entre os seres humanos é determinante para o sucesso ou para o insucesso. Eu quero citar aqui alguns exemplos que eu escrevi aqui para nós podermos raciocinar sobre como funciona essa questão, certo? Então, eu disse que o núcleo interno, o núcleo psíquico, o núcleo informativo, ele é uma patologia que está depositada dentro da pessoa e que ela tanto pode alterar a minha consciência, o meu eu, a fazer operações erradas, como ela pode informar especificamente a nossa relação para ela tomar atitudes alteradas de muitas maneiras, certo? Então, se tomarmos o exemplo do conflito com um sócio, eu carrego o núcleo interno do problema, porque se eu não tivesse o núcleo patológico e o sócio também não tivesse, a harmonia seria ótima. Mas se eu carrego o núcleo interno patológico específico, este núcleo, ele contamina, ele informa o meu interlocutor a uma reação específica. Então, observe, existe um núcleo que ele informa, e ele não informa um genérico, ele informa de um modo específico. Por exemplo, se o núcleo for de agressividade, eu posso instigar inconscientemente, sem querer, sem saber, o meu sócio a ser agressivo, ou a ser agressivo com os outros. Se o meu núcleo for um núcleo medroso, eu posso informar o meu sócio a ser um cara medroso, a ser demasiadamente cauteloso, a ter medo de tomar iniciativa, quando na verdade ele podia livremente operar de um outro modo. Se o núcleo for um núcleo de submissão, que eu me submeto, então eu posso provocar uma informação precisa, exata, ao meu sócio ser uma pessoa que se submete, quando na verdade na característica dele não é assim. Então o que eu quero fazer ver aqui? Que o núcleo específico da energia patológica organizada dentro do inconsciente, do mundo subjetivo da pessoa, ele informa o nosso interlocutor a reagir de muitos modos. Tomemos um outro exemplo aqui. Um conflito com uma equipe, que eu encontro muito no meu trabalho. Então, um gerente, um diretor ou dono da empresa se queixa que a equipe reage sempre de um modo displicente, de um modo anômalo, de um modo inadequado. A minha pergunta é, o que este líder está emanando, está comunicando, está informando a sua equipe? A informação não é pela palavra, a informação não é pelos gestos. Esse, na verdade, são adornos, são coloridos que acontecem junto com uma informação. E pode acontecer que o processo fisionômico, o processo gestual, o processo de sinais externos seja um e a informação seja outra. Portanto, a equipe pode tranquilamente reagir a uma informação que o dono ou que o líder nunca disse. Por isso que nós temos inúmeros casos de equipes que são treinadas, que são orientadas, que são formadas e que elas agem ao contrário, de um modo totalmente diferente daquilo que é postulado
ensinado e exigido. Então, repito, existe uma informação que faz o outro alterar-se e altera o grupo, altera o contexto, altera o produto. Mais um exemplo aqui. Tomemos uma situação da relação mãe e filha, onde a mãe educa de um modo, a mãe pode ser carinhosa, pode ser ter um comportamento aparentemente muito adequado. E a filha reage totalmente ao contrário. Antipatia, agressividade, rebeldia e outras coisas. Se não tiver, por exemplo, uma outra situação que informatize a filha a ser deste modo, quem emana o sinal para a filha reagir negativamente, patologicamente, é o adulto que está mais estruturado. Então o adulto não quer, não sabe, não tem consciência que ele informa, passa um específico informativo ao íntimo da filha que ela reage de um modo totalmente inadequado, certo? Então nós temos que ter presente que no mundo relacional, e hoje é uma coisa evidente, muito clara, de um modo científico, e por isso que transforma totalmente os resultados, que no mundo relacional existe um emissor e existe um receptor. E que se nós mudarmos as peças, pode mudar o receptor. Aquele que era passivo se torna ativo e aquele que era ativo se torna passivo, porque mudam os quânticos quando mudam as relações. Então existe um emissor e existe um receptor. E o emissor, gente, emite o seu conteúdo latente, problemático, patológico, que é o nosso tema em questão aqui, de um modo imperceptível. De um modo diferente do que a pessoa pensa, diferente do que a pessoa quer passar. Então, ele emite um sinal específico, por exemplo, que faz a filha reagir com antipatia, reagir com agressividade, reagir com desleixo, com tantas coisas. Mas acontece que ela recebe uma informação exata. Eu quero sublinhar aqui. A informação que foi descoberta do mundo subjetivo, tanto a positiva quanto a negativa, porque é sempre um mundo informático. Ela é específica. Se o meu núcleo é de agressividade, ela faz acontecer a agressividade. Se o meu núcleo é de ser desleixado, ela faz acontecer o desleixo. Se o meu núcleo é de dor de cabeça, faz acontecer a dor de cabeça ou a agressividade. Então, é uma informação com uma intenção específica e uma informação específica para um resultado específico, certo? Esse é o fato que acontece. Portanto, hoje, a psicoterapia avançada, tanto para a resolução dos problemas, quanto para fazer crescer a pessoa, para fazer as passagens de crescimento, para desativar coisas que são estereótipo para ir para o mundo criativo. A psicoterapia de formação hoje, de crescimento evolutivo, ela é um trabalho nas mãos de poucas pessoas ainda, infelizmente, que localiza o específico comunicado que faz alteração na relação. Ela localiza, ela diagnostica, ela levanta o específico da informação que faz a alteração patológica. Então, como existe a capacidade, a competência de identificar e de isolar o ponto informático específico que gera a patologia, ele pode ser desativado. Então, notem que o trabalho de consultoria, ou de psicoterapia, ou de coaching avançado, neste caso que estou falando aqui, ele é um trabalho que identifica o problema, que distingue qual é o problema e o informa especificamente a quem sofre o problema. Porque quem resolve não é o psicoterapeuta ou o consultor. O psicoterapeuta, se ele for exato, ele realmente faz o levantamento exato e dá a informação exata com todos os correlatos necessários ao agente da solução, que é a pessoa que sofre o problema. E a experiência demonstra que sempre que a pessoa conscientiza a situação informática negativa, que ela não é tão simplória, certo? E ela muda internamente, o parceiro de ação, ele muda totalmente. O filho vira dócil, o sócio vira ameno, o casal se harmoniza, as coisas se harmonizam. Então, hoje, para fechar o nosso take aqui, existe
de fato, um trabalho terapêutico específico que opera em cima deste paradigma. É localizar, entre tantas coisas, qual é que é a informação energética, um sinal informativo que é emitido, que gera o problema tanto num indivíduo, quanto num grupo, quanto numa equipe. Gera o problema. É sempre um ponto, uma pessoa que altera os outros, ou também o vice-versa. É um grupo patológico que altera o líder, que o transforma num processo negativo, certo? Para quem tiver mais interesse nesses conteúdos, pode me contatar, deixar o vosso comentário, que nós estamos disponíveis para abrir mais os horizontes de informações e de orientação, certo? Valeu, gente, foi um prazer estar com vocês, um grande abraço!